Quer começar a fazer patchwork e não sabe quais são os materiais básicos que você precisa ter? Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os materiais, ferramentas que eu considero assim super básicas para quem quer começar a fazer patchwork. E ainda vou te dar algumas dicas para você usar o que você já tem. Eu sou Priscila Cerato, artista têxtil, quilter designer, e o meu propósito aqui nesse canal é te ensinar a arte de fazer quilts modernos de forma fácil, simples, descomplicada, com autenticidade e liberdade. Para começar a fazer patchwork, existem alguns materiais que são fundamentais, essenciais, que a gente precisa ter. Eu vou mostrar aqui o que eu considero de ferramenta básica, essencial. A primeira delas é o cortador circular. Por que a gente corta tecido com cortador circular e não com uma tesoura? Porque o patchwork, ele é uma técnica que precisa de muita precisão no corte. Então, tudo tem que ser muito retinho para que na hora da gente montar os blocos, tudo se encaixe perfeitamente. Pode usar tesoura? Pode, tá? Pode usar tesoura. Se você for uma pessoa que consegue cortar com muita precisão os tecidos, você pode usar a tesoura. Eu não consigo cortar retinho com tesoura, então eu uso o cortador circular. Além disso, o cortador circular, ele é mais rápido, né? A gente às vezes precisa cortar muitas tiras de tecidos, né? Muitas faixas, então a gente vai de uma vez só, é muito mais rápido, muito mais produtivo, né? Quando a gente vai fazer um quilt grande com muitos blocos, a parte de corte, né, de cortar tudo que a gente precisa para executar aquele projeto daquele quilt, é um tempo considerável, né? Dependendo do projeto, você vai passar aí uns 2 dias só cortando o tecido. Então, com o cortador, esse processo fica muito mais ágil, muito mais rápido. Por isso, o cortador circular, ele é imprescindível, na minha opinião, um bom cortador, tá? O que é um bom cortador? É um cortador que promove segurança na hora do corte. Então, esse daqui é um cortador ergonômico, tá vendo? Ele tem essa parte aqui mais larga. Na hora que eu posiciono o meu dedo aqui, ó, ele fica bem encaixado, né? Me dá firmeza, segurança. Isso é muito importante, tá? Eu já cortei o dedo algumas vezes com cortador circular. Um outro que eu tinha que não era ergonômico, porque pode acontecer de no momento que a gente estiver ali cortando o tecido com a régua, escapole. Principalmente às vezes quando a gente vai cortar mais de uma camada de tecido, e pode escapulir. Foi o que aconteceu comigo. Também eu estava com o dedo muito próximo assim da lâmina e foi um corte bem feio. Então, investir em um bom cortador é fundamental. E um cortador circular, ele é para o resto da vida, né? Você não fica trocando de cortador circular. O que você troca é somente a lâmina, tá? Então, é importante, a maioria dos cortadores tem a trava de segurança. Então, aqui, se eu travar, ó, eu posso apertar que essa lâmina ela não vai sair para cá. Se eu destravar aqui, aí eu já consigo, ó, empurrar minha lâmina e eu travo novamente e ele tá pronto para ser usado, tá? Se eu vou usar um cortador circular, eu preciso da régua, né? É a régua que vai promover, ó, o encaixe do cortador aqui, tá? Não dá para cortar com uma régua comum, precisa ser uma régua para patchwork, porque ela é de acrílico, então ela tem uma espessura, tá vendo? Que promove esse encaixe perfeito aqui do cortador circular, tá? Se tentar cortar tecido com régua comum e o cortador circular, não dá bom, gente. O cortador ele vai desencaixar da régua e a chance de ocorrer um acidente ali é muito grande, tá?
Então, réguas de patchwork, elas existem assim, de diversos formatos, diversos tamanhos, né? Para diversas funções, porque nós temos diferentes formas geométricas para cortar. A gente corta quadrados, retângulos, triângulos, trapézios, diamantes, de tudo. Círculos, né? Mas a régua que eu considero assim para iniciante a melhor, que é um tamanho bacana, que vai dar para executar qualquer projeto que você quiser, é essa régua que ela é de 6 polegadas por 12 polegadas. Ela é aproximadamente um pouquinho maior que uma folha tamanho A4, tá? E com uma régua de patchwork você consegue cortar qualquer forma geométrica, menos o círculo, né? O círculo é um caso à parte, mas você consegue cortar triângulos, diferentes triângulos, trapézios, quadrados, retângulos, tá? Por quê? Porque toda régua de patchwork, ela vem com essas linhas guias aqui, ó. A linha de 60 graus, a linha de 45 graus e a linha de 30 graus. E são essas linhas guias que a gente usa para cortar triângulos, né? Cortar trapézios, entre outras formas, tá? Então, a gente consegue cortar qualquer coisa com essa régua. Então, essa para iniciante eu acho assim o ideal. Existem as réguas de patchwork tanto em centímetros quanto em polegadas. Então, se você prefere trabalhar em centímetros, compre uma régua de patchwork em centímetros. Se for das polegadas, compre em polegadas. A régua em centímetros é a mesma coisa, tá? Ela também vem com essas linhas guias. A única diferença é a unidade de medida da régua. Então, como eu falei, você vai encontrar réguas quadradas, tá? Réguas maiores, como essa aqui. Essa aqui, ela é de 24 polegadas por 6 polegadas. Existem réguas mais largas ainda. Essa daqui eu considero como, assim, o segundo passo. Se você gostou, né, de fazer patchwork e quer mesmo investir nessa técnica, essa vale muito a pena, porque ela ajuda demais na hora de cortar as faixas de tecido, tá bom? E caso você fique na dúvida entre régua de polegada, régua de centímetros, nunca usou, compre as duas, teste projetos fazendo em centímetros, fazendo em polegadas. Se você não sabe usar uma régua em polegadas, eu já tenho um vídeo aqui no meu canal ensinando, explicando. Vou deixar nos cards e na descrição desse vídeo para você ir lá assistir e aprender, tá? Mas eu recomendo ter as duas. Eu tenho as duas réguas, tá? Porque se eu acho um projeto em centímetros que eu quero executar, eu vou usar minha régua em centímetros. Se for em polegadas, eu vou usar minha régua em polegadas. Outro material fundamental que a gente precisa é de uma máquina de costura. Qualquer máquina de costura serve. A gente só precisa de uma máquina de costura que costure reto, tá? Quando a gente começa a fazer patchwork e começa a pesquisar esses materiais, a gente encontra o pé calcador de 1/4 de polegada. Ele é mais estreito porque ele tem desse meio dele, desse meio para cá, 1/4 de polegada, que é a margem de costura básica que a gente usa quando faz patchwork. Então é normal a gente usar esse pezinho calcador que a gente encontra, tá? Super fácil para qualquer máquina para adaptar, de 1/4 de polegada. Se você não quiser investir num pezinho calcador de 1/4 de polegada, usa o seu pé calcador normal que vem na máquina, tá? Para deixar ele com esse 1/4 de polegada, né, com essa margem de costura de 1/4 de polegada, é só ao colocar na máquina, você posicionar a sua agulha pro lado mais para dentro da máquina, tá? No meu caso aqui, eu olhando para minha máquina, eu vou estar posicionando a minha agulha pro lado direito. Assim, vai ficar com 1/4 de polegada. Isso daqui, então, assim, não é essencial o pezinho. Só estou mostrando para você saber que existe esse pé calcador, mas não é algo que vai fazer falta para você.
Outra coisa indispensável é o nosso querido ferro de passar. Ferro no patchwork é o nosso melhor amigo, porque a todo momento a gente vai costurar, abrir costura, costurar, abrir costura. Existe uma técnica no patchwork, né, que se chama Half Square Triangle, que é um quadradinho dividido, né, um quadrado com 2 triângulos de cores diferentes. Inclusive também tem o passo a passo para você fazer Half Square, vou deixar aqui um card e na descrição do vídeo. Então, o que acontece? Sempre que a gente une duas formas, né? A gente costura no patchwork, a costura a gente precisa abrir ela, deixar ela assim, ó, bem retinha. Ou a gente abre ou a gente tomba. O que é tombar? É a gente virar as costuras todas para o mesmo lado. A gente faz isso com o quê? Com ferro de passar. Então, o ferro, enquanto a gente estiver costurando, ele vai estar ligado, porque a todo momento é isso, costura, abre costura, costura, abre costura. O ferro, você usa o que você tiver. Eu uso o meu ferro normal, você vai encontrar por aí mini ferros. Eu nunca usei, então não posso falar. Inclusive, eu tô até querendo comprar um para eu testar, mas esse aqui funciona super bem, o ferro que você tiver em casa. A única recomendação é não usar o ferro a vapor, deixa ele a seco, se o seu tiver o recurso de usar a vapor. Porque quando a gente passa o tecido com o vapor, ele vai abrir mais ainda, né? Então, no caso aqui do patchwork, a gente precisa que as nossas costuras, que os nossos tecidos, eles fiquem bem certinhos. Lembra da precisão, patchwork é precisão. Então, se passar vapor, pode ser que o tecido deforme, tá bom? Outra coisa fundamental é a base de corte, que é essa base que eu tenho aqui na minha mesa. Essa base de corte, ela serve para quê? Ela serve para a gente cortar os nossos tecidos, né? A gente usa o cortador circular e a gente precisa da base de corte, porque é nela que nós vamos apoiar o tecido e passar o cortador. Essa base de corte, ela não estraga. Ao longo do tempo, depois de usar demais, pode ser que comece a dar uns vincos. A minha, gente, já é bem velhinha. Então, ela tá cheia de vincos, ela tá feia, né? Vocês podem ver que ela tá bem usada. Então, ao longo do tempo, isso pode acontecer sim, tá? Então, a gente usa ela como suporte, como apoio, né? Para fazer esse corte. Então, a gente pode passar o cortador circular, a gente pode fazer força, porque ela serve para isso. E ela também funciona como uma régua, porque ela é um espelho da régua de patchwork. Ela tem um lado em polegadas e o outro lado dela é em centímetros. E ela também tem as linhas angulares, né, de 30 graus, 45 e 60 graus. Então, além da gente usar ela como apoio para cortar os tecidos, a gente também pode usar ela como guia, né, para alinhar os tecidos, para cortar os tecidos, para medir os tecidos. Então, a base de corte também é fundamental, a gente precisa ter. Existem diferentes tamanhos, né, no mercado, e eu recomendo para quem está iniciando uma base pequena para você testar, para você sentir. Gostou? Parte para bases maiores. Essa base minha aqui é a de 60 por 90, se não me engano, é uma base maior. Eu acho um tamanho excelente, dá para cortar faixas, né, coisas maiores, atende super bem. Mas para quem está iniciando, não precisa de uma base grande dessa, então compra uma menorzinha. Outra coisa essencial são os tecidos, né? A gente precisa de tecidos para fazer os nossos projetos. O tecido mais usado no patchwork é o tricoline 100% algodão. Lembra que patchwork é precisão, então a gente precisa que o nosso tecido se comporte como um papel quando a gente corta ele, né? Então aqui, se a gente vê, ó, ele fica firme, o quadradinho, ele fica firme. E é isso que a gente quer. Se a gente compra um tricoline com elastano, por exemplo, o elastano estica. E aí
deforma na hora de costurar, as costuras podem ficar tortas, né, na hora do corte. Então, o ideal é o tricoline 100% algodão. Existem outros tecidos que são de algodão, como, por exemplo, tem o percal, que a gente pode usar ele também, né? O detalhe do percal é que a gente não encontra tantas estampas, tantas opções de cores, né? O tricoline, como já é o tecido, assim, digamos, padrão do patchwork, o mais comum, os fabricantes têm muitas opções de estampas, de cores, então a gente encontra muita coisa no mercado, muita variedade. Mas o percal eu indico muito para fazer a parte de trás do quilt, principalmente se for um quilt muito grande, né? Para ser uma coxa de cama, que a gente precisa de um tecido maior, porque o percal ele tem uma largura maior que o tricoline, então a gente ganha muito na largura com ele, tá? E também eu gosto muito do percal para comprar cores neutras, como um branco, um cinza clarinho, porque cores neutras no patchwork moderno a gente usa muito. O branco principalmente para fazer um espaço, né, um fundo maior, para realçar esses tecidos muito estampados. Então é sempre bom ter bastante tecido branco no nosso acervo de tecidos. Outro tecido que eu particularmente amo é o linho. O linho, ele tem assim um toque muito gostoso e uma textura mais rústica que eu particularmente adoro, acho lindo. A gente tem o linho 100% linho, né? Mas ele é um custo bem maior, o linho é um tecido mais caro, principalmente linho puro, mas a gente encontra linho com viscose, linho com algodão. Linho com viscose eu não indico muito porque ele é bem fininho, né? É um tecido muito fino. Agora, esse aqui que é o linho com algodão, ele é muito gostoso, ele é mais maleável que o tricoline, tá vendo? Por isso, trabalhar com linho é um pouco mais desafiador, porque além dele ser um tecido mais mole, ele desfia muito fácil, né? Se a gente, a hora que começa a dar esses fiapinhos aqui, se a gente puxar, ó, ele vai desfiando e vai ficando essas franjinhas aqui. Isso na hora do processo de unir formas, de cortar, é desafiador. Então, estou falando do linho porque é uma opção, né? E eu sou super a favor da gente testar, tá? Mas para quem tá iniciando, tá bem no comecinho, nunca fez, eu realmente indico tricoline, tá bom? Aí depois vai testando outros materiais. Nada te impede de testar outros tecidos. Tem muita gente que faz patchwork com jeans e fica lindo. Ai, quero fazer com cetim. Se você tem habilidade na costura, né, já está acostumado a trabalhar com tecidos diferentes, pode fazer. Eu sou muito a favor da gente libertar a nossa criatividade e testar, né? Testar materiais, testar jeitos de fazer. Outra coisa que não pode faltar é linha de costura. Você pode usar linha normal de costura, mas eu gosto muito dessa linha de algodão, tá? Essa linha 100% algodão que a gente encontra. Eu gosto dela porque ela é mais firme, né? Ela não arrebenta tão fácil quanto a linha tradicional de costura, que geralmente é poliéster. Porque no patchwork, quando a gente vai unir, né, as formas, é bem legal que elas fiquem bem costuradinhas e não fica abrindo, né? Claro que isso aqui a gente trabalha na regulagem do ponto, deixar um ponto menorzinho, mas eu acho que a qualidade da linha faz diferença. Então, eu gosto de usar a linha 100% algodão, mas você pode usar qualquer linha que você quiser, tá? Linha tradicional de costura. Uma dúvida muito recorrente é se a gente precisa estar sempre usando a cor da linha na mesma cor do tecido, e a resposta é não. Eu só uso linha branca em todos os meus trabalhos, não importa que cor de tecido que eu esteja trabalhando, pode ser preto, branco, rosa, azul, eu sempre uso a linha branca, ela não vai aparecer. Tá vendo? Olha, não aparece. Então, isso facilita porque às vezes eu gosto de comprar um cone maior para render mais, né? Para sair até um custo-benefício melhor.
Outra ferramentinha que eu acho muito boa é uma tesourinha de pique, né? De cortar costurinha, porque toda hora a gente vai estar aqui na máquina de costura, costurando, emendando, então toda hora a gente vai estar ali cortando as linhas, tá? Então essa tesourinha, ela de arremate, tinha esquecido o nome, tesourinha de arremate. A tesourinha de arremate eu acho assim essencial pra gente ter, facilita demais do que ficar ali com uma tesoura cortando, essa aqui é muito mais rápido e ágil. Outra coisa que a gente precisa é a nossa tábua de passar roupa, tá? Pode ser a tábua de passar que você usa, eu uso a minha tradicional grandona, pode ser uma mini tábua de passar, tá? Assim como existe o mini ferro, existe a mini tábua. Eu já tive, é super prática, a minha ficou feia, eu descartei ela. Mas vou até comprar outra porque eu acho muito prático. Enquanto a gente tá costurando, a gente já deixa a mini tábua ali do lado da máquina com ferro e fica tudo ali na mão. Costurou, passa. A minha é grande, então eu fico toda hora. Costura, levanta, vai lá na tábua, volta pra máquina. Isso faz a gente perder tempo, né? Então a mini tábua, ela facilita demais a nossa vida. Outra coisa importante que a gente usa muito são alfinetes, tá? Então eu gosto desses alfinetes aqui de cabeça de vidro. Eu acho eles bem mais resistentes do que esses, que eles são mais longos, porém eles não são tão resistentes quanto os de cabeça de vidro. Esses aqui são aqueles que vêm num disquinho, tá? Eu gosto mais desses, mas assim, é qualquer alfinete, tá? Alfinetinhos, porque todo momento a gente vai precisar alfinetar, principalmente para unir uma costura na outra, na hora de ir para a máquina de costura. Então, alfinete é um item indispensável. Para facilitar, eu sei que é muita coisa, parece que tudo é indispensável. Para começar, o que você vai precisar? Base de corte pequena, um cortador circular, uma régua de patchwork, de preferência de uma régua de 6 por 12, tá? Ferro, máquina de costura e tábua de passar. E linha de costura. Então, se você já faz alguma coisa de costura, você vai usar a máquina que você tem, a linha que você tem, o ferro que você tem, a tábua que você tem. O que você vai precisar investir mesmo é no cortador circular, na base e na régua. Como eu sei que é muita informação, parece muita coisa, né? Para lembrar de tudo isso, eu criei um e-book gratuito para você, com um checklist, uma lista de todos esses materiais básicos para patchwork que você vai precisar, e ainda montei ali um kit para iniciantes, né, com as coisas que eu acho básicas para quem está iniciando, que realmente precisam. É só você clicar aqui no link da descrição, vou deixar aqui, e baixar, fazer o seu download. Eu espero que você goste desse e-book, que ele te ajude realmente, que ele seja um guia para você. E se você ficou com alguma dúvida sobre algum desses materiais ou quer entender melhor como que funciona, para que serve, deixa aqui nos comentários para mim, para eu entender melhor, né, o que você quer, para eu criar mais conteúdos por aqui. Combinado? Um abraço e até o próximo vídeo.